Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Acharam, gente? Amém? Mateus 26, versículo 31 ao 35. É um texto conhecido. Vamos ler a palavra de Deus, diz assim: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Amém? Esse é um texto conhecido. E por que eu estou voltando nesse texto? Aliás, esse tema desse mês, muitas vezes a gente, tema não que a gente nem está usando o tema, mas essa linha de meditar sobre o cuidado de Deus, a gente acorda cedo e ali em oração. E nesse mês de fevereiro, final de janeiro, eu acordei com uma frase, né? Ali já na madrugada, acordei com algo falando comigo: o cuidado de Deus, o cuidado de Deus. Eu acordei assim com aquela voz no meu coração. E a Ita que pregou no primeiro domingo, eu falei: olha, vamos falar sobre o cuidado de Deus. Por quê? Porque não tem tema. Porque algo mexeu em mim, né? Deus falou comigo. E assim, da mesma forma, nesse texto, eu acordei esses dias falando nessa temática, pensando na fragilidade humana. E esse é um texto clássico, me veio logo esse texto. Então nós vamos meditá-lo, olhar para esse texto, olhando a fragilidade humana que é representada aqui. Claro que existem outros textos bíblicos, né? Mas vamos nos deter a ele. Entendendo o contexto, Jesus está aqui na sua última ceia, antes da crucificação, correto? Então ele estava indo lá para a crucificação, ele está aqui com os discípulos. Jesus anunciou para os discípulos sua morte, né, e que todos eles iam abandonar, como a gente leu aqui. Pedro e todos os outros disseram que não iriam abandonar. Jesus responde então que antes que o galo cante, ele negaria 3 vezes, né? A questão é essa, né? Antes que o galo cante, e você me negará. O que Jesus, esse texto está falando assim de uma forma geral? Você é frágil. Quando a gente fala, e qual é a relação de cuidado de Deus com fragilidade humana? Entende? A fragilidade humana e o cuidado de Deus. Por isso esse tema. A gente entender essa relação, que o quanto nós somos frágeis, mas também entender que nós temos um Deus que cuida de nós, que quer nos ajudar. Então, e esse texto saltou à memória, voltei nele, né, olhando para essa ótica da fragilidade humana. Quem sabe eu diria para você que parece que se a gente não entende isso, essa fragilidade humana, a gente não se depara com o cuidado de Deus. E às vezes a gente fala: mas cadê o cuidado de Deus? Mas às vezes eu também não estou olhando quão frágil eu sou. E nós vamos ver nesse texto alguns sinais de que Deus tem sim cuidado de nós. E que nós também somos sim muito frágeis, até mais do que imaginamos. Pensando na fragilidade humana, gente, basta falar de tantas catástrofes que nós vivemos. Na verdade, tivemos agora recente na Turquia, na Síria. Agora, Regis me mandou uma notícia hoje. A chuva que... Gente, quanta chuva, né? Eu não sei, é a geleira que está sendo aquecida, não sei, né? Mas assim, está chovendo demais, né? Acho que do inverno do ano passado, de julho do ano passado para cá, tem chovido bastante. E é bom chover, mas infelizmente as nossas estruturas, né? A fragilidade também da questão populacional, da habitacional, infelizmente, né? É muito ruim. E aí nós vemos os alagamentos. Agora a chuva chegou no litoral norte, né? Está chovendo bastante. Já está muitas regiões também vivendo o alagamento. Então nós vivemos diante de um mundo, né, de um planeta totalmente frágil. E não para por aí. Quando você pensa na fragilidade humana, você tem que pensar na sua limitação. Você sabia que você é frágil? Eu vou te falar uma coisa: você está num corpo físico, que a cada dia ele está morrendo.
Então, em vez de a gente falar bom dia para você, acho que é aniversário da Priscila amanhã, né? Menos um ano de vida para você será. Bom dia, gente, boa noite. Não, menos uma noite na nossa vida, porque essa já está passando. Não é verdade? Essa noite, a gente viveu aqui, passou. Tinha um professor de filosofia no seminário que ele sempre falava, né, que assim, que a gente não ganha um dia, a gente não tem aniversário, a gente perde mais um ano, a gente passa, né? Acabou mais um ano na nossa vida, acabou mais um dia na nossa vida. Então parece que a gente não se toca, não acorda para a realidade da vida. Essa é a vida. A vida física, você está num corpo humano, foi Deus que criou, sim, mas lembra que nós pecamos, esse corpo humano está corrompido pelo pecado e ele está sendo deteriorado a cada segundo. Ok? Então você não está num corpo de ouro, um corpo glorificado, você está num corpo que adoece. Você vive uma vida humana cheia de problemas, não precisa nem falar das coisas ao redor, basta pensar em você sozinho, você dentro de casa sozinho, totalmente protegido, você já está desfalecendo a cada segundo que passa. Para, Léo. É a realidade do nosso corpo físico. Eu sei, você vai dizer, mas o corpo espiritual é eterno, amém. Eu estou querendo mostrar hoje aqui a fragilidade humana. Você pode ter um monte de dinheiro na conta, você não sabe se ele não vai falir, se ele não vai ter um problema, se não vem uma guerra. Nós vivemos num mundo totalmente inseguro, num mundo totalmente instável, quando não é chuva, é sol, é catástrofe, é guerra, é invasão. Não é verdade, gente? É isso que nós vivemos. Este é o mundo que nós vivemos. O Senhor Jesus já disse que o mundo jaz no maligno, que nós teremos aflições neste mundo. Então, eu não sei o que é que se passa na nossa cabeça quando vem um problema que a gente parece que assim, mas por que isso? Uma resposta simples, porque essa é a vida humana. Mas muitas vezes, sabe o que eu ouço? E os questionamentos das pessoas? Mas cadê Deus? Se Deus cuida de mim, cadê Deus? Por que isso aconteceu? A resposta é simples, porque você está na Terra, um planeta que está se deteriorando. Você habita um corpo físico humano frágil que está se deteriorando a cada dia. Essa é a razão dos problemas, das lutas que a gente passa. E aí você fala, mas cadê Deus? Por que Deus permitiu isso? Não, não se trata de permissão de Deus, se trata da vida que eu levo. Eu estou num corpo humano corrompido pelo pecado. Então, a pergunta que a gente deveria fazer não é por que Deus deixou, por que isso, onde está Deus? A pergunta deveria ser, na verdade, assim, a afirmação, se não fosse Deus, o que seria de nós? Isso deveria ser a colocação correta. Se não fosse Deus, as catástrofes seriam muito piores, porque o homem, o ser humano, está destruindo a terra a cada dia. Desde aquele papelzinho que a gente atira lá da janela do nosso carro. Quem já viu isso no trânsito? Mas dá uma raiva na gente, né? A gente fica assim. Só que às vezes a gente também faz umas coisas e está fora. Se não fosse Deus, o que seria da humanidade? Se não fosse Deus, o que seria de nós? Se não fosse Deus, o que seria dessa igreja lavada, comprada no sangue de Jesus, mas que muitas vezes não está se arrependendo, não está voltando à palavra de Deus? Se não fosse Deus, a terra já teria sido destruída. Então, essa deveria ser a afirmação da gente. E não, cadê Deus? Por que Deus deixou isso? Por que o sofrimento? Porque essa é a vida humana. Então, eu quero falar com vocês hoje nessa linha. A fragilidade humana e o cuidado de Deus. Amém, gente? Estão comigo?